Pessoal, estamos de volta aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3, conversando com o Marcos Matias, presidente da Schneider Electric no Brasil. A gente falou muito no primeiro bloco sobre as operações da empresa, tanto no Brasil como globalmente. Falamos de transformação digital e agora a gente vai falar ainda sobre a operação aqui no Brasil e também um pouco sobre carreira. O Marcos começou como estagiário em 1989 e se transformou no presidente da companhia, algo raro no mercado de trabalho no mundo inteiro. Marcos, muito obrigado novamente pela sua presença. Sim, Carlos. Vamos lá. Vamos lá. Você me falou no final do último bloco, que eu achei muito interessante, que você levou os seus funcionários, os funcionários aqui do Brasil para fazer uma imersão de transformação digital. Só que diferentemente do que muita gente imagina, muita gente acha que vai para os Estados Unidos, para a China, você fez visitas em alguns dos clientes de vocês em São Paulo. Me conta um pouco essa experiência, o que vocês viram, o que vocês encontraram de inovação nas empresas aqui em São Paulo? Sabe o que é? Dentro da Schneider tem um valor chamado aprender todos os dias. E eu separo uma semana do ano em que eu tiro a minha equipe, meus direct reports, para a gente fazer um Learning Expedition. Esse é o nome verdadeiro, que eu aprendi com o grupo. A Schneider fez isso com nós, country presidentes, mundialmente. Eu tive a oportunidade de estar em Seattle, em Londres, em outras cidades fazendo. Mas aí eu olhei para dentro e falei assim, poxa, será que a gente não tem aqui dentro? E eu comecei com a nossa rede, os nossos contatos, por isso que é importante ter uma comunidade. Você fala, pô, posso visitar você? Posso visitar você? Posso visitar você? E a gente foi em diversas empresas, sempre com uma pauta, sempre com um tema que a gente gostaria de ver. Esse ano a gente focou muito na parte de inovação e transformação digital. O que eles estavam fazendo? E a gente foi desde empresas grandes a empresas ONG, por exemplo. Então, Pimp My Carroça, por exemplo, a gente foi visitar, escutar o que é o Pimp My Carroça, não sei se você conhece, não conheço, é um negócio de carroças, que são as carroças que as pessoas que carregam as carroças e coletam, né, o material para ser reciclável. Nós fomos ver o que eles estavam fazendo de transformação digital. Super interessante, eles ganharam um prêmio de um aplicativo para que você, quando você tem o seu material na sua casa, você chama o Pimp My Carroça e o cara passa com a carroça e recolhe o teu produto, as latas que você tem, e ele recolhe e leva. Então, dando mais o quê? Gerando economia, gerando uma economia que parecia que não existia, mas ele gerou economia com a parte digital. Esse é um exemplo que a gente viu e que nos tocou muito. Nossa, se essas pessoas que não têm nada e conseguem gerar um dos melhores aplicativos considerados internacionalmente, o mundo pode ser transformado aqui no Brasil mesmo digitalmente. É muito interessante a história deles. Que outros exemplos vocês visitaram? Olha, a gente teve oportunidades também, por exemplo, num caso de aplicação nossa, que eu comentei com você aqui rapidamente, não queria dizer o nome, mas eu vou te dizer o nome. Casa Granada é uma história linda de um cliente nosso. Tá? A Casa Granada é uma empresa de perfumaria, beleza. Exatamente. E eles querem, a necessidade deles é crescer internacionalmente. É uma história que eles queriam ir para fora. E eles precisavam então colocar todo o processo de automatização e rastreabilidade dentro dos seus produtos. Isso é uma obrigação internacional. E a gente começou a aplicar toda a história do EcoStruxure, né? As 3 camadas do EcoStruxure aí dentro desse cliente. Então, desde conectar os produtos, controlá-los e fazer Data Analytics, que é essa rastreabilidade. Essa empresa já está abrindo a sua 3ª loja em Paris. Eu tive recentemente com a equipe visitando e foi muito interessante saber que eles já estão abrindo a 3ª loja em Paris. Quer dizer, do Brasil para o mundo, do Brasil colocando a transformação digital dentro, porque lá fora você vai competir contra todos. E você tem que estar no mesmo nível, e a gente pode estar no mesmo nível. Na prática, como é que funciona essa questão da rastreabilidade? Como é que vocês fazem isso? Então, são sistemas que, primeiro, você precisa ter o histórico do que você está misturando aí dentro. A rastreabilidade começa desde o histórico. Que componentes você está colocando? Você tem seguro que você está colocando todas as quantidades exatas? Imagina uma indústria de perfume que provoca exatamente a reação ou a essência. Você não pode botar um pouquinho mais de um produto A
e menos do produto B, podem ter sérias provocações. Então começa a rastreabilidade aí, depois a rastreabilidade vai todo para a parte de etiquetagem do produto, da análise do produto, do processo de qualidade do produto, e aí entra todo no produto, né, na cara do produto e na caixa do produto, onde você tem a rastreabilidade inteira do processo dele. Então eu sei que aquele lote foi produzido tal dia e tal substância foi misturada porque eu tenho já no histórico inteiro da sabe empresa. até para onde ele vai, para onde ele vai. E depois o caminho a seguir logístico. Só não sabe se está na minha casa ou não, né? Aí não dá. Ainda não. Olha que daqui a pouco a gente vai poder saber, porque se você vai comprar, você vai deixar uma digital, né? Aí na história. O que eu ia te perguntar, uma coisa que eu achei interessante quando você falou desse exemplo do Pimp My Carroça, que é uma empresa pequena, comparada com um colosso, que é a Schneider Electric, tem aí também um pouco do desprendimento dos executivos e de humildade também, né? Porque uma coisa é você falar, pô, eu vou ver o que o Google, o que a Microsoft, o que a Amazon está fazendo, o que essas empresas estão fazendo, que são grandes empresas, líderes em seus mercados. Outra coisa é você falar, pô, vou ver o que a Pimp My Carroça está fazendo. Você dissemina isso para todos os seus funcionários? Como é que é esse trabalho também de você tirar aquela coisa, não, eu sou a Schneider, eu sou uma gigante, eu não vou olhar para esse pequenininho aqui. Como é que é esse trabalho que vocês fazem? Eu acho que é bem interessante. Você sabe que na minha história eu fui viver fora do Brasil. E essa história da humildade entrou muito forte em mim, porque quando você vai para um país menor, com outras deficiências, você tem que começar a incorporar essa história da humildade. E isso meu pai também me ensinou muito, sabe? A história da humildade. Pô, a gente pode ter o que tem, mas pô, seja humilde, afinal todos somos os mesmos e temos que nos colaborar, ajudar. E quando eu regressei, acho que a minha equipe vai lembrar bem, eu fiz uma primeira apresentação aqui no Brasil, eu falei, pessoal, a gente vai ter que ser humilde, encarar os fatos do jeito que eles são. O Brasil teve uma crise e o Brasil agora pode ter outras histórias para contar. Mas a primeira história que eu quero contar é que a gente vai ser humilde em aprender para depois aplicar para frente. Então vamos aprender com os outros. E isso está muito no valor da companhia. Porque primeiro você aprende e você, ao mesmo tempo, começa a atuar como dono da companhia. E cada um disseminar essa atuação como dono da companhia. Incorporando histórias de Customer First, incorporando as histórias de digitalização, a transformação digital. Todos os valores que a gente tem, inovação, a gente começa a incorporar. Mas eu acho que esses dois pilarzinhos aí, eles têm que atuar como dono da companhia e ser humilde, foi o que a gente começou a disseminar lá dentro. E eu acho que pegou porque quando eu senti no Pimp My Carroça, o meu comitê de direção, todo mundo prestando atenção e falando, uau, pô, esses caras fizeram isso e voltaram para dentro de casa e usaram como exemplo e falaram, meu, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo. Então a gente fez um primeiro processo de inovação, foi o lançamento de um produto que a gente fez, chamado Master Pact MTZ, não vou entrar em nomes técnicos, mas imagina o seguinte, num grande hospital você tem um disjuntor, que protege todo o hospital. O hospital é super sensível à eletricidade. Se derruba um hospital, pode ter vidas humanas aí. Em risco. Então, esse disjuntor, ele tem que atuar de maneira correta, eu tenho que ter fontes alternativas, mas ele tem que funcionar super bem. Esse disjuntor é o primeiro disjuntor no Brasil que ele transmite as informações digitalmente para o celular do senhor da manutenção. Ele conversa com o disjuntor. Ele fala, ele recebe dados, ele pode entender e falar, meu, eu tenho que fazer uma atuação, ele te manda preventivamente o que pode estar acontecendo no sistema. Então, o que eu quero dizer com isso? Como é que a gente inovou? No dia que a gente foi fazer a apresentação, a gente não apresentou o disjuntor, que é conhecido de mercado, o que ele faz, o que ele protege, que nível de curto ele abre. A gente apresentou a relação humana que ele vai ter no futuro. Esses são os toques que eu acho que a gente entende como life is on, a vida está conectada. E essa é a parte que a gente se conecta. E isso foi criado aqui no Brasil? Foi desenvolvida essa tecnologia? Não, a aqui? Tecnologia foi desenvolvida lá fora, tá? Em conjunto com vários países. E adaptado tá? aqui no Brasil. E a gente está lançando no Brasil. A forma de inovar foi a forma de lançar, foi a forma de fazer
as pessoas entenderem como o produto tem conectividade com a gente. Hoje a operação no Brasil é de que tamanho? Como é que ela é dividida? Vocês têm quantas fábricas? A gente tem o seguinte, a gente tem 5 fábricas pelo Brasil, Fortaleza, Blumenau, temos em Curitiba, temos um centro de distribuição que atende o Brasil todo, que está perto aqui de São Paulo, em Cajamar. E a gente tem dois headquarters, um headquarter onde eu fico, que é para a Operação Brasil, e temos um headquarter para a Operação América do Sul, onde fica a equipe da América do Sul, que também está alocada aqui em São Paulo. E as fábricas são do quê? Fabricam o quê, basicamente? A gente tem uma fábrica no Sul que fabrica painéis elétricos, que a gente chama de média tensão, baixa tensão. São todos os painéis que protegem a nossa vida em hospitais, em shoppings, em indústrias petroquímicas, mineração, tudo isso. A gente tem em Curitiba uma fábrica que é considerada uma fábrica global de religadores. São produtos que nos ajudam na distribuição de energia das concessionárias de energia. Então são produtos que protegem as linhas de distribuição e ao mesmo tempo podem chavear as linhas de distribuição para evitar que você fique sem energia na sua casa. Tá? Esses produtos eles são até produtos com inteligência dentro. E a gente fabrica aqui para o mundo. A gente fabrica em Curitiba. No Nordeste, em Fortaleza, a gente tem uma fábrica que faz no brakes. Uma fábrica, foi uma marca que a gente comprou no Brasil e hoje faz parte da Schneider Electric e ele faz no brakes residenciais para nossa casa também. E, que marca que era? Microsol. Microsol. Foi uma aquisição feita já há mais de 10 anos, bastante tempo atrás. E está me escapando uma. Peraí. São essas fábricas. E Guararema, estava esquecendo no São Paulo. A Guararema produz todo o que a gente chama de tomadas e interruptores, que é para nossas casas. Quando você vai lá... Que aí é o B2C. É o B2C para o consumidor nosso, mesmo. A gente tem que falar o produto do consumidor e é muito legal estar com o consumidor, porque é outro go-to-market. E aqui a gente tem, assim, áreas de desenvolvimento para esse produto, porque é um produto brasileiro, tá? A gente tem exportado para alguns países na América do Sul, mas é um produto, 2 plataformas que a gente desenvolveu, Milos e Orion, que foram desenvolvidas aqui no Brasil. Você falou de crise, os últimos anos o Brasil passou por uma crise econômica muito severa e ainda está saindo dessa crise agora lentamente se recuperando. De que forma que impactou os negócios da Schneider e nesse meio tempo vocês conseguiram balancear a exportação, suprir queda de vendas aqui com exportação para outros países? Como é que foi isso para vocês? Olha, nessa turbulência eu estava fora, mas eu sei da história. Você estava onde? História, eu estava na Colômbia. Tá. Você cuidava da operação na Colômbia? Eu cuidava da operação que a gente chama de Cluster Andino, que é Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. Tá. Então são 5 países onde Bogotá é o headquarter e eu ficava no headquarter, né, para essa operação. Mas claro que a gente estava em sintonia, né, com as nossas famílias, com os nossos amigos aqui. Foi um momento difícil. Foi um momento em que a nossa produção caiu bastante, a exportação não compensou. Caiu quanto tá? a produção? Porcentualmente? Caiu muito. Em produção, olha, as nossas fábricas podiam chegar a ter capacidade de produção de 50% a 60%, é muito baixo. Então foi uma queda importante, né? E como a gente tem que fazer isso? Como a gente poderia? E aí eu acho que a gente começou a inovar bastante, a gente nunca deixou de inovar. No momento de crise, talvez é o momento que mais pensar fora da caixa você tem que fazer. E aí o Brasil fez algumas coisas interessantes, que começou a investir a automação, que a gente tanto escuta falando da indústria 4.0, dentro já. E realmente a gente está terminando esse processo. Por exemplo, recentemente a gente inaugurou o nosso Smart DC, que é um centro de distribuição inteligente e que começa a ter todo o processo de controle dos custos associados à parte de energia, à parte de água, parte de gás, tudo a gente começa a controlar e começa a controlar as máquinas também, começa a ter um controle das máquinas. E a gente já está vendo o retorno sobre esses investimentos que a gente está fazendo. Então,
É um momento difícil, é um momento, eu entendo, de dificuldade, mas você tem que pensar, você tem que fazer sair. E acho que a gente fez certo. Vocês conseguiram reduzir os custos em quanto? Esse número é complexo compartilhar com você, Carlos, mas eu diria o seguinte, quando a gente trabalhou com o EcoStruxure, dentro da nossa planta, a gente não terminou a medição total ainda, mas eu sei te dizer o potencial. O potencial chega a 30% mínimo. Estou te falando mínimo, lá então, que a gente já calculou. Então foi a crise que fez vocês olharem, porque em tempos de bonança as pessoas não reduzem os custos. A gente tem casos mundiais, não só no Brasil, que pode ter reduções de até 60%. A pergunta é, o quanto você desperdiça? Você sabe? Você tem dados que te informam quanto você joga fora? Quanto você não está aproveitando? E aí é a hora que você começa a usar o Data Analytics, começa a entender que você está desperdiçando muito, e se você começar a fazer pequenos investimentos, e às vezes são pequenas coisas, você rentabiliza muito rápido, nossa, você começa a voar. Hoje, do faturamento de vocês, do que vocês produzem, quanto que é exportado? Não é muito para o Brasil, tá? Por quê? A gente tem operações em vários países da América do Sul. E todos têm fábrica? Argentina, a gente tem operação com fábrica. Chile, a gente tem operação. Colômbia, a gente tem operação, né? Então, e esses têm fábrica. Então, a gente não exporta tanto. Mas existem casos em que a gente tem, por nosso know-how, afinal de contas, só aqui em São Paulo eu tenho mais de 700 engenheiros. Então, são engenheiros pensando com especializações. E a gente tem que colocar a nossa equipe à disposição e, às vezes, produzir algumas coisas no Brasil. Mas a gente tem mas não é o nosso drive principal exportar. Eu acredito muito que o Brasil, 200 milhões de habitantes, é um consumo só para o Brasil, já me dá bastante carga, vamos dizer assim. Tem que enfrentar os altos e baixos, e é por isso que ter uma flexibilidade dentro das suas equipes, das suas fábricas, é que permite você passar essas crises. E qual que é a tua expectativa em relação à economia retomada? Até porque é um setor, o teu, que depende muito de investimento em infraestrutura também. Sim. Eu acho que dizem que tem que ter sorte, né? Então, eu acho que eu cheguei no momento certo no Brasil, porque eu voltei o ano passado. Porque a gente tem visto que o Brasil, como você falou, tem um crescimento moderado, mas está crescendo. Eu acho que a gente tem que parar de querer crescer também igual números de uma China. Nós não vamos chegar a um número de 7%, 8% de crescimento. E talvez pode ser surreal. Se a gente crescer esses números de 3%, 4%, 2,5% por aí, eu acho que já tem bastante para a gente fazer. Tá? O Brasil é um Brasil com grande potencial e esse crescimento moderado dá tranquilidade também para nós empresários. Os altos e baixos que são terríveis. A montanha-russa ela tem que cessar. A gente tem que considerar um pouco mais constante esse crescimento. Eu tenho um pensamento muito positivo do que vem por aí, viu? A tua operação hoje no Brasil vai crescer esse ano? Vai. Quanto? Quantos em termos de... Essa pergunta é a pergunta do milhão. Essa você não revela. Essa eu não revelo. Mas vai crescer. Aqui. Nem o meu chefe sabe ainda. Mas vai crescer. Não, vai crescer. A operação está crescendo. A gente tem contratado mais pessoas no mercado. A gente tem um programa de trainee muito interessante que a gente implementou. De estagiários, porque para mim essas pessoas também vão entrar na corporação. Eu comecei como estagiário, quero que esses estagiários sejam os futuros presidentes da Schneider. Aliás, é isso que eu ia te perguntar, você começou como estagiário, é raro hoje, para essa nova geração que está aí no mercado de trabalho, ficar muitos anos numa empresa. Dentro da Schneider, você tem exemplos de jovens que ficam muito tempo? Como é que vocês trabalham isso? Porque é outro drive, né? Na metade do ano, eu nomeei uma diretora de serviços, uma mulher, inclusive, que foi minha estagiária. Foi sua estagiária. Então, é muito legal. Eu acho que tem isso, sim, dentro da companhia. Eu acho que a companhia... eu vou até usar um termo do Jabor. O Jabor fala que ele teve 4 casamentos, acho. Porque
porque ele casou 4 vezes com a mesma mulher, mas o que ele mudava de apartamento, mudava alguma decoração, mudava alguma coisa. Por que eu estou comparando isso? Porque eu acho que a Schneider é isso, ela vem mudando constantemente. A Schneider, a única certeza é que não vai parar. Ela vai continuar mudando, vai continuar acelerando e se antecipando. Eu lembro quando nós começamos a falar de sustentabilidade, há uns 15 anos atrás, ninguém falava de sustentabilidade. Ninguém falava de gestão de energia, gerenciamento energético. Eram poucas companhias que estavam preocupadas com o planeta e a gente já falava disso. Agora nós estamos realmente estamos migrando e entrando no mundo da tecnologia. E eu acho que isso é que dá realmente o prazer de estar 27 anos na mesma companhia. Ou seja, a empresa vai mudando e você vai mudando junto com ela. Vou mudando junto com ela. Tem uma característica interessante na Schneider que eu descobri e eu queria que você me falasse como é que funciona isso. É uma empresa com uma gestão descentralizada. O CEO fica na Ásia, o vice-presidente financeiro, se não me engano, em Londres, outro vice-presidente na França. Como é que vocês fazem reunião? Como é que vocês se encontram? Como é que como que funciona isso? Olha, a gente divide as operações, né, globalmente. A gente tem unidades de negócio, mas tem também as regiões. Então a gente tem uma região China, lógico, propriamente dita. A gente tem uma região que a gente chama de North America, que é Estados Unidos, Canadá e México. E a gente tem uma região Europa, França, também é separado. E depois a gente tem uma região internacional, onde está inserido Índia, East Asia, África, Middle East e South America. A gente está nesse contexto. O que acontece é que, normalmente, a Schneider ela se preocupa com as pessoas, sim. E o time zone é muito importante isso. O que a gente faz, a gente gera, quando tem muitas reuniões de comunicação, se geram 2 slots de comunicação. Uma pessoa que está em Hong Kong, por exemplo, ele tem que fazer ou bem cedo a reunião com um grupo de pessoas e a outra bem tarde com outro grupo de pessoas. O bom é que você não penaliza os outros por um horário A, B, C. Não digo que às vezes a gente não tem uma reunião às 4 da manhã ou algo assim. Sim, temos, mas não é tão esporádico, porque a gente trabalha muito free up your energy. O que é free up your energy para a gente é reuniões fazem sentido, tem sentido, qual o objetivo da reunião? Se não, vamos fazer menos reunião e ser mais compacto nas decisões e empoderar as pessoas, e isso eles empoderam muito. Mas por que todos não ficam, o board, né, a equipe que lidera a empresa mundialmente não fica no mesmo lugar? Tem uma explicação para isso? Tem, e não deveria. Qual que é? Por multiculturalidade e crescimento internacional. Eu acho que a gente tem que entender culturas, e para entender cultura você tem que viver. Eu aprendi indo para fora. Eu vi que quando eu estava lá, eu aprendi a cultura de lá e o que eu sabia do Brasil não se aplicava. Às vezes o que você sabe na França não se aplica na China. Os conhecimentos, sim, você pode moldá-los algumas coisas e adaptá-los, mas a cultura é inerente de lá. Você precisa se adaptar, entender os clientes, entender os costumes. E isso a gente começou a distribuir para o quê? Já que a gente é uma multinacional, global, a gente quer atuar entendendo todos. Então, é muito interessante que cada um realmente está em diversas áreas, nos Estados Unidos, você falou França, Londres, ou mesmo Singapura. É onde está o CEO global. Dubai, Hong Kong, ele está em Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong, para entender tudo isso, ok? O next step para nós agora é trazer a multiculturalidade dentro das organizações, que a gente faz com um primor, tá? Me lembro na Colômbia, eu tinha no meu reporte colombianos, brasileiros, franceses, venezuelanos, equatorianos, peruanos, mexicanos. Uau! E no negócio, o que isso é benéfico para o negócio? A diversidade traz inovação e traz resultado. Isso é uma equação para mim super. E quando eu falo diversidade, diversidade cultural e diversidade de gênero. É resultado na lata, para todo mundo, hein? Legal, confesso. Legal. A gente está caminhando aqui para o final do programa e eu sempre faço um bate-bola rápido com os entrevistados e vou fazer aqui com você. Vamos lá. Quem é o seu ídolo? Putz, posso falar 2? Pode falar.
O Ayrton Senna é um ídolo muito grande meu, acho que é ídolo até hoje, né, de muitas pessoas. E eu tenho um ídolo agora, recente, que é o Roger Federer. Por que os dois? Então, eu acho que o Ayrton Senna, primeiro, ama automobilismo. O Ayrton Senna ele ia atrás da meta dele, buscava a meta dele, focado, treinava, ele sabia que aprender, ele aprendia todos os dias. Uma pessoa humilde também, com preocupação com o todo, com os outros. É um cara, realmente um brasileiro inesquecível. Né? E o Federer? E o Federer, persistência dele, a habilidade que ele tem, a persistência, também a humildade, quando você vê o Federer em quadra com outras pessoas, eu acho que são valores que eu carrego muito, eu me aproximo muito dessas pessoas. Falando nisso, qual a característica que você mais admira em uma pessoa? Uau! Eu acho que é a sinceridade. E o que você menos gosta numa pessoa? Putz, eu não gosto de pessoas... Uma característica que você não gosta? Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto da característica de serem pessoas que não escutam. Não estão dispostas a escutar e a gente ter um diálogo realmente de construção. Isso realmente é difícil para mim trabalhar e conseguir convencer. É um trabalho que a gente se esforça bastante, mas a gente tem que começar a trabalhar isso daí, mesmo nós mesmos como pessoas. Né? O que toca na sua caixa de som? Olha, vou te explicar. Estava fora, queria escutar samba, queria escutar a música brasileira a todo custo. Estou no Brasil, estou escutando, agora quero voltar a escutar um pouco de reggaeton, salsa, um pouco lá da Colômbia. Qual é o seu hobby? Meu hobby, olha, eu jogo tênis, ficou claro, né? Jogo tênis, faço exercício, eu adoro esportes. Esportes é uma coisa que eu acho que é um momento que eu descarrego, mas adoro brincar com meus filhos também. Legal. Poder é? Poder? Meu, poder é delegar. E o que te faz levantar da cama todas as manhãs? Uau, o que me faz levantar todas essas... Olha, o que me faz levantar todas as manhãs é vontade de viver todos os dias. Liderar é? É deixar um propósito. E agora, para finalizar, olhando para essa câmera aqui, que conselho você daria para quem está começando na carreira? Olá a todos vocês aí. Vocês estão começando como eu comecei há 27 anos como estagiário. Persistência, sabe? Eu acho que, eu comentei dos meus ídolos, Ayrton Senna, ele era persistente, né? Ele dirigiu um carro super ruim, mas ele era persistente em ajustar tal. Se adapte, seja persistente, resiliência, sabe? Busque aquilo que o teu coração está pedindo. Nunca faça aquilo que o teu coração não está mandando. Vá persistindo, porque se você estiver trabalhando com o coração, o sucesso está garantido para vocês. Maravilha. Marcos, muito obrigado. Valeu, Carlos. Obrigado aí. Aqui. Eu que agradeço. E agradeço você que está acompanhando esse programa e te convido a acessar no neofeed.com.br e no YouTube Neofeed Brasil. Esse programa também você pode escutar nas principais plataformas de streaming. Esse programa passa também no podcast. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO.